Amanhã finalmente estreia Iludida, a nova novela turca que promete conquistar o público da Record. E antes de acompanharmos o primeiro capítulo, hoje eu vou contar para vocês como essa história começa. Mas calma, eu não vou entregar tudo de uma vez. A ideia é conhecer o início da história, entender quem são os personagens principais e descobrir qual é o acontecimento que vai começar a mudar a vida de Ásia. Então já se inscreve no canal, porque a partir de agora nós vamos acompanhar juntos todos os detalhes de Iludida. A história começa apresentando Ásia. Ásia é uma mulher admirada e respeitada na cidade onde vive. Ela é médica, tem uma carreira de sucesso e construiu uma vida que, aos olhos de todos, parece perfeita. Ela é casada com Volkan e juntos eles têm um filho, Ali. Para quem olha essa família de fora, não existe nenhum motivo para imaginar que alguma coisa esteja errada. Ásia e Volkan parecem formar um casal feliz. Eles têm uma casa, uma família e uma vida confortável. Mas, como sabemos, as aparências podem enganar. E é justamente isso que Iludida começa a mostrar desde os primeiros momentos. Enquanto Ásia acredita que conhece completamente o marido, pequenos acontecimentos começam a despertar uma sensação estranha dentro dela. No início, nada parece grande o suficiente para provar que existe algum problema. São apenas detalhes, pequenas situações, coisas que, talvez, qualquer pessoa pudesse ignorar. Mas Ásia começa a sentir que algo não está certo. E essa sensação se torna cada vez mais difícil de ignorar. Volkan é um homem carismático e querido por muitas pessoas. Ele sabe como se comportar e, aparentemente, é um marido atencioso e um pai presente. Por isso, para a Ásia, imaginar que ele poderia estar escondendo alguma coisa parece quase impossível. Afinal, eles construíram uma vida juntos. Existem anos de casamento, lembranças, confiança e uma família inteira envolvida nessa relação. Mas uma dúvida, quando começa a crescer, pode mudar completamente a forma como enxergamos as pessoas. E é isso que começa a acontecer com Ásia. De repente, coisas que antes pareciam completamente normais passam a chamar sua atenção. Um comportamento, uma ausência, uma explicação que não parece totalmente convincente. E Ásia começa a observar Volkan de uma maneira diferente. É importante lembrar que, nesse início, Ásia ainda não possui todas as respostas. Ela não sabe exatamente o que está acontecendo. Ela apenas começa a sentir que existe alguma coisa escondida. E talvez essa seja uma das partes mais interessantes do primeiro capítulo. Porque nós acompanhamos a transformação de uma mulher que acreditava estar vivendo uma vida segura para uma mulher que começa a questionar tudo ao seu redor. A partir daquele momento, Ásia não observa apenas o marido. Ela começa a observar as pessoas. Quem está perto dela? Quem está perto de Volkan? Quem sabe mais do que está dizendo? E é aí que começamos a conhecer melhor outras figuras importantes dessa história. Entre elas está Derhan. Derhan é uma jovem que faz parte daquele universo e que, inicialmente, pode não parecer ter uma ligação tão importante com Ásia. Mas Iludida é uma história em que as relações entre os personagens vão sendo reveladas aos poucos. E cada encontro pode ganhar um significado completamente diferente depois. Enquanto Ásia tenta entender os sentimentos que começam a surgir, Volkan continua vivendo sua rotina como se nada estivesse acontecendo. Ou, pelo menos, é isso que ele quer que todos pensem. Ele mantém sua postura de marido dedicado. Continua convivendo normalmente com Ásia. E também tenta preservar a imagem da família perfeita. Só que existe uma grande diferença entre manter uma aparência e realmente estar vivendo aquela aparência. E essa diferença será cada vez mais importante em Iludida. Porque Ásia começa a perceber que talvez tenha deixado de enxergar algumas coisas. Talvez tenha confiado demais. Talvez tenha acreditado durante muito tempo que conhecia completamente o homem com quem dividia sua vida. E agora surge uma pergunta que ela nunca imaginou precisar fazer. Volkan está realmente sendo sincero com ela? No primeiro capítulo, essa dúvida começa a crescer. E, quanto mais Ásia tenta afastar seus pensamentos, mais alguns acontecimentos parecem levá-la novamente para a mesma pergunta. Existe alguma coisa acontecendo? Ou ela está apenas imaginando coisas? Essa é uma das grandes forças do começo da história. Porque, junto com Ásia, nós também começamos a observar.
Nós também começamos a desconfiar. Cada olhar, cada conversa, cada personagem, tudo começa a parecer importante. E é justamente quando uma pessoa começa a investigar um segredo que a situação pode se tornar ainda mais perigosa. Porque descobrir uma verdade pode significar descobrir que pessoas próximas esconderam coisas durante muito tempo. Pode significar perceber que alguém em quem você confiava não era exatamente quem parecia ser. E pode significar que uma única descoberta será capaz de mudar completamente uma família. Mas eu vou parar por aqui para não entregar o primeiro capítulo inteiro antes da estreia. O importante é que Iludida começa apresentando uma família aparentemente perfeita. Uma mulher que acredita conhecer o marido. E uma pequena desconfiança que começa a crescer até se transformar em algo impossível de ignorar. Ásia ainda não imagina que aquela dúvida poderá mudar completamente a sua vida. Vulcan continua tentando manter as aparências. E Dehan começa a entrar nesse universo de uma maneira que vai